Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Sola Escritura, um canal que mostra como estudar e marcar a Bíblia de uma forma simples e eficiente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal e ative o sininho para você não perder os novos vídeos que eu estarei postando toda semana. Hoje a gente vai estudar o capítulo 2 do livro de Apocalipse e a gente vai ver o que a gente tem de tantas informações aqui que eu marquei, que também pode ajudar você aí a marcar a sua Bíblia. É isso que a gente vai ver aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Então vamos lá, o capítulo 2 a gente já marcou aqui o título, né? Carta à Igreja em Éfeso. Eu marquei aqui essas duas cores, era para ser só uma, tá? Porque esse vermelho era para estar aqui no lugar desse azul, esse azul não era para estar aí. É porque eu tinha lembrado, depois que eu já tinha marcado esses versículos, que todos os versículos, que é como se Deus ou Jesus estivesse nos ensinando alguma coisa, ou falando conosco, eu marcaria todos de vermelho. Então era para mim ter marcado aqui, eu não quis marcar em cima, eu não sei se ficaria legal, né, eu marcar o vermelho em cima do azul. Mas esse é um dos versículos que, como se fosse Deus falando conosco. Então, como estaria aqui? O versículo 2 diz assim, ó: conheço as tuas obras. Agora escuta como se fosse Deus falando contigo e falando comigo. Olha só. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Então, meus irmãos, esse versículo aqui é para marcar ele de vermelho, porque ele é como se Jesus estivesse falando diretamente conosco, certo? O que ele está nos ensinando com esse versículo aqui? Ele conhece as nossas lutas que a gente tem diariamente, que a gente luta, né, para ser uma pessoa melhor, luta para não pecar, luta continuamente e não suporta pessoas más, pessoas que fazem maldade, porque tem gente que acha que tudo isso já está normal, né? Pessoas que fazem tanta crueldade, vê todos os dias no jornal, acham já isso normal. Mas Jesus está falando aqui conosco o que, ó? Que não suportas homens maus, homens violentos, né? E outra, o que ele fala mais para nós aqui, ó? E que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os que achastes mentirosos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a gente tem que colocar à prova essas pessoas que diz realmente ser cristã, que realmente diz seguir a Jesus e está usando a Bíblia. Será que elas estão usando a Bíblia e ensinando a Bíblia de uma forma correta? É por isso que aqui Jesus está falando, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, pessoas que dizem ser servas de Deus, e realmente Jesus falou que essas pessoas que dizem ser apóstolos, elas não são, e os que achartes mentirosos. Então tem pessoas muito, por isso que Jesus já tinha falado, né? Lá lá em Mateus, né, falando que para a gente ter muito cuidado com os falsos profetas que iriam aparecer por aí. E tem muitos. Então a gente tem que colocar à prova essas pessoas se realmente elas estão ensinando a Bíblia da forma correta. Então pode marcar esse versículo aqui como se Jesus estivesse falando diretamente conosco. Então essas são as informações que ele tem passado. O versículo 3, a mesma coisa, para ser marcado de vermelhos. O que ele diz? Ó? E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, meus irmãos, é isso também que Jesus está nos ensinando. A gente tem continuamente na perseverança, né? Mesmo a gente caindo em pecado, a gente pede perdão a Deus com sinceridade, levanta e continua na caminhada até a volta de Jesus. E suportastes provas por causa do meu nome. Tem muita gente que está passando por provação, por crer em Jesus, por ser cristã, certo? Tem país aí que é proibido a pessoa ler a Bíblia, falar da Bíblia em público, então muita gente está sendo perseguida por causa da palavra de Deus e por ser chamado de cristão. E não deixastes esmorecer, então a gente não pode esmorecer, irmãos, tem que continuar apesar de todas as dificuldades. Então é isso que Jesus tem nos ensinado aqui, nesses dois versículos. Ó, o versículo 4 e o 5 já marquei de vermelho, que ele realmente tem que ser de vermelho, diz assim, ó: aqui é um conselho que Jesus já está dando, tá? Jesus aqui faz um elogio, né, para a igreja de Éfeso, né?
como se estivesse elogiando a gente, mas aqui ele vai dar uma bronca aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, Jesus elogiou muito bem aqui, né? Mas Jesus falou aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Lembra quando você aceita a Jesus e é batizado, que você tem aquela empolgação de estudar a Bíblia, de querer falar de Jesus para todo mundo, de louvar, de cantar louvores a Deus, lembra? Então esse aqui é o primeiro amor. Aquela vontade de você ir amar o seu próximo, cuidar das pessoas necessitadas. Então esse é o primeiro amor. Então todos nós temos que voltar a esse primeiro amor, certo? Muitos de nós têm abandonado o primeiro amor. E Jesus nos aconselha a voltar novamente, né? Então por isso que ele fala, ó, tenho porém contra ti que vocês abandonaste o teu primeiro amor. Aí Jesus nos dá o conselho aqui, ó, nos aconselha no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Certo? Então aqui já coloquei aqui a parte arrepende-te, e nós temos uma referência aqui, certo? Que a gente vai fazer uma ligação desse arrepende-te com 2 Pedro 3,9. Então aqui está falando claramente, Jesus está nos aconselhando, ó, já que vocês abandonaram, né, o primeiro amor, então volta, né, ao primeiro amor, lembra-te por de onde caíste, onde você pecou, o que você fez de errado, abandone esse pecado que você tem. Todos nós, irmãos, todos nós somos pecadores, precisamos abandonar tudo enquanto for pecado que nos afasta de Deus, certo? Então Jesus nos aconselha aqui, ó, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui, ó, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, vamos olhar lá, na questão de arrepende-te. Isso aqui é um daqueles versículos bem famosos, aqui, ele é famoso esse versículo, ó, versículo 9. Estamos aqui no 2 Pedro, né, no capítulo 3, versículo 9. Diz aqui, ó, é para me ter marcado lá de laranja, né, porque eu não li ainda, não fiz as minhas marcações nesse livro ainda. Só alguns versículos aqui que eu já tinha passado aqui. Então aqui é para marcar de laranja, que é um versículo famoso. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Que é falando da volta de Jesus, né? Não retarda o Senhor sua promessa, da volta dele, como alguns a julgam demorada. Tem muita gente que fala, né? Vocês falam que Jesus vai voltar, é muito tempo, meus avós falam que Jesus volta, e Jesus nunca voltou, isso é conversa, Jesus não volta não. Então aqui, o que a Bíblia está falando aqui, ó? Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Lembra que Jesus tinha falado ali, arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. E aqui está dizendo o quê? Serão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Jesus, ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento, certo? E volta à prática do primeiro amor, para que ele possa voltar. Mas é lógico, irmãos, não é porque Jesus vai esperar todo mundo, o mundo inteiro se converter para ele voltar. Não, aqueles que é dele vão estar prontos na volta de Jesus e vão para o céu. E aqueles que não se preocuparam com a volta dele, infelizmente ele vai voltar de todas as formas, certo? E eu tenho certeza que ele não vai demorar muito, irmãos. Então se prepare e aceite esse conselho que Jesus está nos apresentando aí. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Então vamos voltar lá em Apocalipse para continuar a análise. Então estamos de volta, né? Aqui onde a gente já fez a análise, né? Agora vamos aqui no versículo 7. Olha o que é que diz aqui, ó. Tá de laranja, é um versículo famoso, é importante. Diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Certo? Então aqui já se trata, já está falando da árvore da vida. Ao vencedor, aquele que for perseverante, né? Aquele que voltar à prática do primeiro amor. Olha o que Jesus nos promete aqui, ó. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembra que depois que o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus tirou o privilégio do homem se alimentar da árvore da vida. Então
Então Jesus já dá a oportunidade novamente para a gente voltar a comer do fruto da árvore da vida, certo? E aqui em Apocalipse também fala também da árvore da vida, Apocalipse 22:2, certo? A gente não vai lá, mas se você quiser dar uma olhadinha lá, Apocalipse 22:2 vai falar sobre a árvore da vida. Então vamos para frente aqui, ó. Carta à igreja em Esmina, também já marquei aqui de azul. Versículo que a gente vai olhar aqui é o versículo 9, o 10, né, e o 11. Vamos olhar. Conheço, mais uma vez, né, Jesus falando conosco, nos ensinando. Vamos ver o que ele vai dizer dessa vez, ó. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, certo? Jesus está falando, ó, que ele conhece, irmãos. Ele conhece as nossas tribulações, nossos problemas, certo? Ele conhece muito bem cada movimento da nossa vida, ele sabe de tudo. Ele conhece também a nossa pobreza, né? Sabe das nossas necessidades. Mas tu és rico, e a blasfema do que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Lembra que aqui Jesus falou para a igreja de Esmina também, falou dos apóstolos que diziam ser apóstolos e eles não eram apóstolos. Agora aqui já diz o que, ó? Diz assim, ó. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfema do que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Muitas pessoas, irmãos, que dizem ser, fazer parte do povo de Deus, fingindo, mentindo, né? Dos que assim mesmo se declaram judeus e não são. Pessoas que declaram também ser cristãs, né? Só da boca para fora, e elas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, pessoas que são usadas pelo inimigo, né? Para destruir a vida de muitos. Mas a gente não tem que julgar essas pessoas também, né? A gente tem que fazer assim como Jesus ensinou. Orar por essas pessoas. Esse é o objetivo. Jesus nos ensinou a humildade, temos que orar pelos nossos inimigos, orar por todas as pessoas, não importa quem seja. Esse é o ensinamento de Jesus. Versículo 10 diz assim, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. Então Jesus já está nos aconselhando aqui, ó. Já está nos aconselhando, não temas, para a gente não ter medo das coisas que a gente vai sofrer, certo? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, lembrando que certas coisas aconteceu nessa igreja aqui de Esmina, mas muitas coisas podem servir para nós hoje, certo? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Aí Jesus diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Certo, meus irmãos? Essa é a promessa de Deus. Ele nos vai dar a coroa da vida eterna. E é isso aí. Aqui mais embaixo, aqui em cima, né, ele falou que ia nos dar, né, da lei que se alimente da árvore da vida. Então a gente vai ter acesso à árvore da vida. E aqui, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Também Jesus está nos prometendo isso aqui. A árvore da vida é a coroa da vida. Versículo 11 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Certo? Então, aqueles que for vencedor, meus irmãos, que for perseverante, que aqui em cima a gente viu, né? Ao vencedor da lei que se alimente, né? Ele falou que a gente tem que ser perseverante na tribulação, ser fiel até a morte, e a gente vai ganhar a coroa da vida. Então aqui, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, haverá duas mortes. O que a Bíblia ensina sobre isso, da segunda morte? Primeiro é essa morte que quando a gente morre vai para a sepultura, certo? E a segunda morte vai ser a morte eterna, que é a morte no lago de fogo. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Se existe uma segunda, que tem a primeira. Se existe a primeira, aqui apresenta a segunda, certo? Apocalipse 20, 14. Lembra que eu falei, meus irmãos, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Aqui a gente encontra, ó, o que é a segunda morte. Jesus acabou de falar ali, ó. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E o que é essa segunda morte? Aqui, ó. O próprio Apocalipse vai falar o que é, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Observou bem, irmãos,
que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Então a segunda morte está aqui no versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse. Está dizendo que a segunda morte é o lago de fogo, certo? Vamos voltar lá novamente. Então estamos de volta aqui, vamos olhar então na página aqui mais na frente. A gente analisar mais aqui, então aquela outra parte já foi, né? Então aqui a próxima igreja, né? Carta à igreja em Pérgamo. Já marquei aqui de azul, vamos ver o que ele vai aconselhar, né? Se ele vai elogiar essa igreja e se vai aconselhar alguma coisa. Então versículo 16 já diz assim, ó. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Lembre, irmãos, que eu falei, parece que no vídeo anterior, né, falando da espada que saía da boca, era a palavra de Deus, certo? Portanto, arrepende-te. Então Jesus está fazendo esse mesmo convite, né, nos arrepender dos nossos pecados. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então o versículo 17 é importante, né? Muito interessante. Temos algumas informações muito interessantes aqui, né? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Lembra o que tinha dentro da arca da Arca da Aliança? Tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão e tinha o maná, certo? E se você ver mais na frente, você vai ver que quando o céu foi aberto, quando João teve a visão, ele viu a Arca da Aliança. E o que será que tinha dentro da Arca da Aliança? Se aqui na terra tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, provavelmente também tem lá, não estou garantindo isso, irmão, só estou dizendo aqui da minha mente. Mas talvez tenha a tábua dos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança, certo? E aqui tem o maná, não está falando que está dentro da arca. Jesus só está apresentando que ele vai dar-nos o maná, né, escondido. Bem também interessante essa parte aqui. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é interessante porque a gente tem o nosso próprio nome aqui, né? E o interessante é que Jesus está falando claramente aqui que a gente vai ter um novo nome, um nome diferente. Está no versículo 17, né, do capítulo 2 de Apocalipse. Aqui está falando claramente que a gente vai ter um novo nome. No Antigo Testamento também fala de um novo nome que a gente vai ter. Olha só, está em Isaías 56, versículo 5. Lembrando que muitos versículos aqui do Apocalipse, ele faz ligação com o Velho Testamento. E olha só que interessante, Isaías 56, versículo 5, tem uma referência bem interessante aqui com essa parte, um nome novo. Isaías 56, 5. Que é o livro de Isaías 56, versículo 5. Olha só que ligação bem interessante com o Apocalipse lá, ó. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Eu fiz a ligação. Então aqui, a ligação aqui que a gente acabou de fazer de Apocalipse 2:17, né? Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aí quando não tem outras referências, aí eu aponto aqui de novo Apocalipse 2:17. Então vamos voltar lá novamente para a gente analisar. Então nós estamos de volta, aqui é o versículo 17. Agora vamos mais embaixo aqui, analisar agora essa parte aqui, né? Não sei se é a última igreja, desse capítulo é a última igreja que a gente vai ver. Carta à igreja em Tiatira, já marquei de azul, versículo 19. Conheço, quando eu marco de vermelho, como se Deus, Jesus estivesse falando conosco. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, certo? Aí a advertência que Jesus apresenta, eu não marquei, é essa daqui.
Porém, eu não marquei esse versículo porque eu acho que não faz uma ligação muito legal para nós. Mas olha só o que está escrito. A advertência que ele deu para essa igreja aqui é essa daqui, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí por isso não marquei, porque não faz uma ligação direta para nós, certo? Por causa dessa Jezabel aqui, aí teria que interpretar muita coisa aqui nesse versículo, certo? Mas vamos lá. Aqui mais embaixo, versículo 23 e o 26, diz assim, ó. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Quem é o único que pode sondar mentes e corações, irmãos? Quem é? Se você for aqui em Provérbios 21, 2, a gente vai ver quem sonda mentes e corações. Vamos lá? Provérbios 21, 2. Aqui o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2, está escrito assim, ó. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, por isso que eu fiz a ligação lá do versículo para esse aqui, né? Por causa dessa parte, sonda os corações. Quem sonda os corações? O Senhor, certo? Então vamos voltar lá novamente para Apocalipse. Então estamos de volta, agora vamos analisar essa última parte que é obras, certo? Diz assim, ó. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha só que interessante essa parte aqui, ó. Jesus ele vai dar a cada um segundo as vossas obras. A gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça de Deus e misericórdia de Deus, não é pelas obras. Mas todos nós seremos julgados pelas obras que a gente faz. Em Romanos capítulo 2, versículo 6, olha só o que é que diz. Aqui o livro de Romanos, né? A gente está aqui no capítulo 2. A gente vai começar a dar uma olhadinha aqui no versículo 5. Diz assim, ó. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. E olha só o que é que diz. Que retribuirá quem? Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, aos judeus primeiro e também ao grego. Então, meus irmãos, a gente vai ser julgado, né? Vai ser retribuído. E Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Então, o Apocalipse está claramente falando que seremos julgados pelas obras. Vamos voltar lá novamente. Então, estamos de volta. Observou claramente que seremos julgados pelas obras. Deus vai dar, né? Jesus vai nos dar, né? Darei a cada um segundo as vossas obras, certo? Então, meus irmãos, que nossas obras possam ser obras boas. Lógico que não é as obras que nos salvam, quem salva é a graça de Jesus, é o próprio Jesus, não é obras. Porém, temos que praticar boas obras? Sim, porque quando a gente é batizado, a gente nasceu para uma nova vida, a gente tem que deixar todas as coisas para trás que eram más e praticar boas obras. Ao vencedor, versículo 26, para finalizar, ainda tem mais um versículo lá em cima. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E mais em cima, para finalizar, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que estrela da manhã é essa? Vamos ver aqui, Apocalipse 22, 16. Vai dizer o que é essa estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Que Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, aqui diz assim, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
Então a própria Bíblia, o próprio Jesus está falando. Quem é que é aquela estrela da manhã que Jesus vai dar? Ele mesmo. É o próprio Jesus, a estrela da manhã. Então, meus amigos, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, certo? Muitas vezes acontecem alguns imprevistos aqui. Algumas vezes o alarme, já desliguei todo tipo de alarme para não falhar o vídeo, né? Agora eu estava fazendo o vídeo novamente aqui, não era o alarme agora. Agora o problema foi que descarregou o celular bem quando eu já estava finalizando o vídeo, né? Mas é assim mesmo, a gente vai lutando até fazer os vídeos aí todos os dias. Então, todos os dias não tá dando, né? Eu queria fazer todos os dias, mas às vezes não dá. Mas a gente vai continuando fazendo pelo menos 2, 3 vezes a semana aí, né? E assim a gente vai continuando estudando a palavra de Deus, capítulo por capítulo, analisando capítulo, versículo por versículo, e assim a gente vai aprendendo junto. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo de hoje, falando do Apocalipse, capítulo 2, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para sempre os vídeos que a gente for lançar aqui, né, no YouTube, você possa ficar por dentro. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí, compartilhe o vídeo nos grupos aí que você conhece, que você faz parte, né? Compartilhe para os seus amigos aí também. Que Deus possa abençoar você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.